Oi, gente, eu sou Maria Júlia, eu tenho 25 anos e eu sou médica. Então, na escola, eu já pensava em fazer medicina, né, ser médica. Desde pequenininha, na verdade. Já gostava da profissão? Já gostava. Minha tia ficou internada um tempo e aí quando ela voltou pra casa, acho que foi cirurgia que ela fez, eu não lembro. Eu fiquei cuidando dela, na casa dela. Tem até foto, né? Tem até foto dessa época e aí eu sempre falava que eu queria ser médica, né? E aí, na escola, eu fui fazer o terceiro colegial em Ribeirão, me mudei, saí de casa cedo, né, com 16 anos ali, pra fazer o terceiro colegial em Ribeirão. Depois, mudei pra São Paulo, fiz meio ano de cursinho em São Paulo, morei um tempo ali, fiz meus 18 anos em São Paulo, longe dos meus pais. E aí, passei na faculdade com meio ano de cursinho, e aí comecei a fazer medicina. Sempre focada na medicina. Você nunca teve dúvida? Nunca tive dúvida. Acho que eu nunca tive uma segunda opção. Sempre que me perguntavam, o que você quer fazer se você não passar? Eu falava, não tem se eu não passar. Eu vou passar e eu vou fazer medicina. Não importava quanto tempo fosse fazer de cursinho, não me preocupava com isso, Nem sabe? cogitou não prestar tinha... outro? Não. E aí eu prestei várias, nossa, no meu terceiro colegial era uma viagem doida. Eu falo que eu tô parecendo que eu voltei pro terceiro colegial. É viagem em cima de viagem pra prestar prova, pra fazer, prestei muitas. Não passei, né, no terceiro colegial. Mas aí com meio ano de cursinho prestei 2 faculdades e aí passei nas 2. Em Rio Preto e em Jaú. E aí você escolheu ir pra Rio Preto? Aí escolhi pra Rio Preto, a cidade maior, né, e tal. Jaú também era a primeira turma e não queria arriscar, como já tinha mais turma em Rio Preto, acabei indo pra lá. E depois de passar na faculdade, você foi então morar em Rio Preto? Fui, morei 6 anos da minha vida lá em Rio Preto. Eu falo que eu sou nômade quase, né? Porque fiz os 6 anos da faculdade e aí nos 2 últimos anos a gente faz o internato, né? Que é a prática em si, a gente vê que é só em hospital, a gente não tem mais tanta aula teórica. E aí o meu internato pela minha faculdade, eu fiz um ano em Bauru, então eu fui pra Bauru, morei lá. E aí a gente veio pra Novo Horizonte, aqui pertinho. Fiquei um tempo em Novo Horizonte também, então eu falo que eu sou nômade. Eu morei em vários lugares. Foi bom, né? Pra conhecer vários lugares, foi bom. Experiências diferentes. Foi. Como eu saí de casa bem cedo, né? A minha mãe achava que eu era um pouco sem juízo no começo. Então ela ficava sempre com um pezinho atrás aí morar fora. E aí foi bom também pra amadurecer, mostrar a maturidade e tudo mais. E aí o Instagram veio no meio da faculdade, né? Então, o Instagram, ele veio durante a pandemia. Que aí na pandemia todo mundo tava meio parado e tal. E eu tive uma coisa que eu sempre gostei muito de cuidar do meu cabelo. E aí você tava em que ano da faculdade? Isso eu tava no 3º ano da faculdade. Tá. E aí eu sempre gostei de cuidar muito do cabelo e fazia meu cronograma capilar. E aí as pessoas perguntavam, o que você faz no seu cabelo e tal. E aí eu comecei a postar. Fazia trança também, eu lembro. Muita trança. Nossa, pros jogos da faculdade eu fazia em todo mundo trança. Minha casa virava um salão, ia todo mundo lá fazer trança. E aí eu comecei a postar as máscaras que eu usava, os tratamentos que eu fazia no meu cabelo. E as pessoas começaram a me conhecer desde então, sabe? Foi aí que eu comecei a postar mais, postar a rotina e tudo mais. O público feminino então veio em peso. Do cabelo. Foi, do cabelo. E quando que você decidiu colocar medicina na internet? E aí, depois de um tempinho postando sobre cabelo, eu falei assim, cara, nem sei mais o que postar. Porque eu sempre fui muito dedicada naquilo que eu gosto. Então, quando era cabelo, eu estudava muito pra falar sobre cabelo. Eu procurava as melhores máscaras, eu procurava os melhores produtos. E aí eu falei, mas até quando eu vou viver com isso, né? Porque não era uma coisa que eu queria levar pra minha vida. Você não queria viver isso. Exatamente, era uma coisa que eu vivia, mas ali em mim. E aí chegou uma época assim, voltou à faculdade, depois da pandemia, eu já não conseguia mais ficar postando tanta coisa dos cuidados do meu cabelo. Aí eu falei assim, bom, eu já sei que eu quero GO, eu quero ser ginecologista, eu quero ser obstetra, então eu vou fazer disso o seu nicho. Minha vida, né? O meu nicho mesmo, porque era uma coisa que eu sabia que eu queria, que eu amava falar sobre. Então eu falei, é isso. É isso que eu vou levar. É isso que eu vou Sem fazer. contar que, assim, é uma coisa que é muito legal, porque hoje nós temos a informação na internet. Tanto a errada quanto a certa, né? O que a gente puder ajudar pra levar a mensagem certa, melhor. Com certeza. E eu falo assim, porque na minha época não tinha, né?
de buscar informação era conversinha com a amiga, a gente tinha vergonha de falar com a mãe. No máximo uma revista Capricho. Isso, exatamente. E hoje não, hoje tem essa facilidade, né, da gente buscar na internet e achar conteúdos bons da medicina, direcionado a isso mesmo, né, não no popular. Sim, tem que saber separar muito bem, né, que na internet é meio que terra sem lei, todo mundo posta o que quer. Isso. Mas eu falei, enquanto eu puder ajudar uma pessoa trazendo informação, trazendo conhecimento, eu já tô feliz e já tô cumprindo a minha meta ali. Porque sempre foi, a minha intenção sempre foi ajudar o máximo de pessoas. E ajuda. E qual o público, assim, a faixa etária? Então, geralmente, são mais adultas jovens, sabe? Ali na faixa já passou da adolescência ali, entre 18 e 28 anos, mais ou menos. Porque são das adolescentes, mas também ajudam muito a todas no geral, né? Sim, você entra em alguns assuntos específicos. A gente bem não legal. aprende a se conhecer, né? Quando a gente é mais nova. Então, eu fiquei muito curiosa justamente por isso. Eu não tinha muita abertura com a minha mãe, por exemplo, pra conversar sobre isso, sobre esses assuntos, sabe? De autoconhecimento e tudo mais. E aí eu sempre pesquisei muito, sempre procurei saber muito. E aí, igual você falou, eu sempre conversava com as amigas, ficava nessa de ler revista pra saber e tal. E aí fui aprendendo muita coisa. E me encantei, né? Então sempre queria saber mais, procurar saber mais. Então falar sobre isso é muito gostoso pra mim. Sim, é muito legal porque tem muitas pessoas assim... Quando vai buscar ginecologista, por exemplo, várias amigas já me falaram isso. Eu gosto de ginecologista mulher, porque ela sabe o que eu tô passando ou o que eu posso passar, ela sente, né, na pele. Sim. Então realmente tem isso de identificação, né? É muito mais fácil de se identificar, né? Quando a gente conhece uma pessoa, principalmente que é mais parecida com a gente, que entende o que a gente tá passando. E nessas criações de conteúdo, Ju, a gente consegue medir, ver, perceber na internet. E a reação dos próximos, como que foi pra você? Então, eu tive bastante apoio, na verdade, de quem tava do meu lado, das minhas amigas, né, da faculdade e tudo mais. Aí, pra minha família foi um pouco de choque, pra minha mãe, principalmente. Minha mãe não era... Eu e ela, a gente brigava muito quando eu era pequena, então... a gente não tinha muita intimidade, não conversava muito, dei muito trabalho pra minha mãe. E aí, quando eu comecei a criar conteúdo, foi uma coisa mais leve e tal. Sim. E começando a falar de autoconhecimento e tudo mais. E aí, minha mãe foi meio que se acostumando com a ideia, gostando da ideia. Entendeu? Exato. Ela aprendeu muita coisa. Então, assim, porque antigamente era tabu, né? Exato, ela não tinha essa intimidade também com a mãe dela, com as amigas dela, enfim. Então ela aprendeu bastante coisa comigo. E ela fala, hoje, ela fala pra todo mundo, ai, segue minha filha, que minha filha cria conteúdo e tal. Então hoje ela lida muito bem com isso, mas antes ela tinha muito essa timidez, sabe? De tipo, ai, tá falando nesse assunto. Exatamente, de saúde íntima, tudo mais, sexualidade na internet, que é um assunto que ainda hoje é muito tabu. Sim. Então, a gente trazer esse assunto para as rodas de conversa e tudo mais, cria uma naturalidade, né? E tratar o assunto natural como deve ser tratado. Sim. Então, hoje em dia, minha mãe lida muito bem com isso, ela é super tranquila, mas foi assim, um choque para ela. A gente teve que se acostumar com isso e crescendo junto e tudo mais. E hoje, já formada, como está sua rotina, seus planos? Então, eu formei no meio do ano passado, né? Então faz um pouquinho mais de um ano que eu tô formada. E aí a gente forma meio que é solta no mundo, né? E aí você tem essa responsabilidade de falar assim, nossa, agora eu tô formada, tenho que fazer meu dinheiro, tenho que fazer minhas coisas. E aí comecei a trabalhar ano passado, né? Dei plantão na região ali de Rio Preto mesmo. E aí engatei nos estudos, né? Pra residência, prestei residência ano passado. Não passei por pouco, mas esse ano eu tô tentando de novo. Então, como meu namorado passou em Santo André, né? Fui pra lá com ele. E aí trabalhei esse ano, dei bastante plantão. Tô estudando pra passar na residência. A medicina, na verdade, é um eterno estudo, né? Eterno, pra sempre vai estudar. Eu falo, quem não gosta de estudar, não adianta. Não adianta vai ter nem, que estudar nem tentar. Na marra, porque olha, é muita atualização, é o tempo inteiro. Então, as provas de residência, né, estão ficando cada vez mais concorridas, então o estudo tem que ser pesado. Agora, essa reta final agora do ano é
uma atrás da outra. Correria. É. Mas é isso, tem que gostar, tem que perseverar. Tem, né? tem que E gostar. insistir que vai dar certo, porque ela tem que fazer nascer meu próximo filho. É verdade. É verdade, tô com essa responsabilidade aí. É, não só minha, que eu acho que deve ter mais gente esperando. Ou pra consultar também, né? É verdade. Agora eu tô com os atendimentos online também, né? Tô atendendo de forma online porque essa vida de plantão, correria e tal, não conseguia conciliar muito bem com os estudos. Então, no plantão a gente pega um pouco de tudo, né? E eu falava que eu quero me dedicar assim, ao meu paciente, quero entender meu paciente. E a gente tinha pouco tempo. Sim. Eu falava assim, meu Deus, como que eu vou conversar com uma pessoa, entender o que ela tá sentindo em 15 minutos? Não dá. E acho que Não as dá. pessoas também que te conhecem, assim, tem vontade de passar com você, confia, né, e tudo mais. Nossa, então é eu muito adoro legal ter essa oportunidade. E aí quando você tiver a especialização, vai ser mais legal ainda, Sim, né? Vai poder então. abraçar mais pessoas. Exato. Quando eu comecei a atender online, foi assim, uma realização. Eu falei, nossa, por que eu não fiz isso desde que eu formei, logo que eu formei? Porque é muito gostoso você estar em contato ali com as pessoas que te conhecem pela internet, você conhecer as pessoas e conseguir ajudar elas de certa forma, né? Então, nossa, é muito gostoso estar em contato com as pessoas assim. Hoje eu entendo que o primeiro passo pra me conhecer foi me libertar. E é isso que eu quero que toda mulher sinta, a liberdade de ser quem é.